falar um pouquinho sobre psicologia do trabalho. Meu nome é professor Jesus, eu sou doutor em psicologia pela UFMG e hoje especificamente nós vamos discutir um texto chamado Estresse no Trabalho, uma análise teórica de seus conceitos e suas inter-relações. Ele é do professor Zilli, deu para aparecer aí. Esse é o sumário geral desse texto. Os conceitos que a gente vai articular é o estresse, a gente vai fazer uma discussão um pouco biológica, depois a gente caminhar mais para a leitura da patologização, mais especificamente, depois a gente vai falar sobre síndrome de burnout. É importante aqui o desenvolvimento que o professor Zilli faz nesse texto, ele vai mostrar várias abordagens da psicologia que vão discutir a questão do estresse. Nós vamos limitar, apontar algumas características neurobiológicas, algumas características biológicas e apontar algumas relações enquanto a psicologia social, assim. Bom, o estresse no trabalho, ele vai ter fases, ele vai ter causas específicas, a gente vai ter ferramentas para lidar com isso e a gente pode falar isso de uma forma mais ampliada, passando da doença no trabalho e suas relações com cada sujeito ou suas relações de gênero. O surgimento do estresse, ele está lá no século XVII como uma adversidade ou aflição. Então, assim, o extremo, ele é dado culturalmente como algo, durante muito tempo, como algo normal, assim. Quando o sujeito chega nessa condição, ele chega num estado de aflição, num estado já de muita condição de lidar. Quando a gente está falando de estresse, a gente está falando de uma pressão ou de um esforço exacerbado. E aí, como a cultura, ou a religião mais especificamente, valorizava o trabalho pelo seu estresse, pelo seu esforço, essa associação durante muito tempo foi aceita. Assim. Então, a religião valoriza o trabalho e valoriza o trabalho pensando que numa próxima vida você precisa ter mais descanso ou você vai ter o retorno disso. Então, o estresse, essa força e excesso foi sendo aceita ao longo dos tempos. Só quando se chega no século XX, as ciências biológicas e sociais iniciam uma investigação mais clara sobre a não condição hábil de lidar com uma carga excessiva do próprio trabalho. Se a gente fosse perguntar o que é o estresse, é uma reação do organismo com componentes psicológicos, fisiológicos, mentais e hormonais que ocorre quando surge a necessidade de uma adaptação grande a um evento ou uma situação de importância. Então, primeira questão aqui. O estresse é uma relação biopsicossocial. Então, é uma reação biopsicossocial diante de algo que se torna abusivo, que se torna em excesso para o corpo. O estresse ele pode ser dividido em fases, ele pode ser dividido inicialmente numa lógica de alerta, depois uma adaptação ou exaustão. Então, quando o nosso organismo sente que deve reagir imediatamente a uma determinada situação, aumentando o metabolismo do corpo. A adaptação começa a existir alterações no corpo e na mente, dores musculares, cansaço excessivo, dores de cabeça, então você vai tendo uma tentativa de reorganização do corpo, e a exaustão, que aí a gente já vai ver com uma características já do adoecimento ou de doenças físicas. Então, vamos partir de uma concepção. O estresse faz parte do nosso organismo. Ele faz parte de uma adaptação do nosso organismo ao meio. Então, de acordo com a demanda, o organismo começa a produzir mais. Então, isso que a gente vai chamar de alerta. Ele, olha, de acordo com a demanda, eu tenho que resolver, o meu organismo vai produzindo mais hormônios para me adaptar àquilo. Nesse processo de adaptação, vai ter uma alteração do meu corpo. O meu corpo não pode funcionar daquele jeito. Eu vou começar a sentir dor, cansaço, isso tudo faz parte da adaptação. E aí, a partir dessa adaptação, vou ter um excesso quando eu continuo
esse abuso em relação ao meu corpo. Aí a gente já vai falar de uma fase crônica, já de um cansaço crônico, de muitas dores, de dificuldade de concentração. Essa curva de desempenho humano de Yerkes e Dodson, ela é interessante para a gente compreender o estresse, porque a gente já viu aí no cotidiano que o estresse ele ajuda o organismo a responder mais rápido. Por exemplo, um nadador vai gerar um certo estresse para o corpo dele responder mais rápido. Você viu aí, você deve ter visto isso em alguns cursinhos, a camisa assim, Yes Stress, que é te demandar mais para você responder mais. Só que essa curva ela tem aquela relação inicial lá de adaptação de fase crônica, ela é extremamente importante para a gente entender. Bom, quando a gente pega aqui esse início dela, olha, você está tendo o seu desempenho e a relação do estresse. Esse início aqui, essa subida do estresse, a gente vai considerar ele como algo habitual para o nosso corpo. Nosso corpo vai gerar uma reorganização diante da adaptação do meio. Como é que ele vai gerar isso? Bom, seu corpo está lá. E aí você começa a pedir demais dele. Ele vai e começa a usar adrenalina para responder a isso. Então ele começa aqui nesse princípio aqui, nesse momento aqui do alerta, uma relação de adrenalina vai te ajudando a você responder mais, vai te ajudando a você ter prazer naquilo, te ajudando o seu corpo ficar mais energizado e ter respostas em relação àquilo que está sendo demandado. Então, essa subida inicial aqui, a gente pode lidar com ela como algo saudável para o nosso organismo. E essa subida inicial aqui no campo do trabalho, a gente tem que entender que ela é muito estimulada. Então, você vai ter a gestão usando desse princípio para falar, vamos lá, a gente trabalha usando dinâmicas motivacionais, incentivando o sujeito a bater metas. Só que essa curva ela sofre um conflito com o excesso. Ela sofre um conflito com o próprio limite do corpo. Chega um determinado momento que você vai ter um desempenho muito bom do seu corpo, só que as demandas continuam. Você continua tendo mais trabalho, você continua precisando fazer mais coisas. A gente brinca mesmo que meta nunca abaixa, né? Então chega aqui, você vai continuar, chegou aqui no topo, vai continuar com um excesso de demanda. Só que aí o que acontece? O seu órgão, a adrenalina chega no limite e ele vai começar a substituir essa adrenalina por cortisol. E o cortisol ele é um outro hormônio que já não ele vai causar consequências no corpo, não vai ter o mesmo resultado da adrenalina. O seu corpo vai avaliar que não está funcionando mais, porque você continua demandando, ele vai acionar um outro hormônio. O problema é que a partir daqui, a partir dessa adaptação, a partir desse momento que você começa a lidar com essa adaptação, a gente vai ter um conjunto de problemas, inclusive subjetivos, porque você vai começar a exigir mais do seu corpo, o seu corpo não vai responder e você vai continuar exigindo. Isso é o habitual. Essa continuação dessa exigência do corpo, esse estresse, essa demanda, começa a te colocar psiquicamente numa condição de fracasso, numa condição de impossibilidade, porque você não está dando conta mais daquilo. E aí, consecutivamente, o meio também vai te colocar nessa situação. Vamos imaginar que você está lá no local de trabalho e ele vai estimular, falando, não, mas você tem que render, você tem que dar mais, você não é capaz, a gente vai te substituir. Aqui, a gente vai começar a ver o adoecimento crônico, tanto fisiológico, tanto biológico, quanto subjetivo. Porque aqui a fadiga não vai passar como passava, a exaustão também não, você vai ficando cada vez mais cansado, cada vez mais improdutivo, e aí você vai tendo
esgotamento físico e mental cada vez mais intenso. Aqui, ó, é onde a gente vai estar falando sobre essa condição do estresse que vai gerar um desempenho do sujeito desqualificado socialmente no mundo do trabalho diante das demandas que o próprio capital faz. Então, a gente pode falar que a gente vai ter fases do estresse, que seria o estresse positivo, o eu-estresse, que seria a fase inicial lá. O organismo produz adrenalina, dá ânimo, vigor, fazendo a pessoa produzir mais. Você vai ter uma outra fase que já vai ser chamada de estresse, que é a fase negativa, né? Quando a gente está descendo. A pessoa ultrapassa seus limites, esgota sua capacidade de adaptação, ela vai ver consequências claras, o organismo fica destituído de nutrientes, de energia, todo o processo de desqualificação, a produtividade vai começar a cair, a qualidade de vida do sujeito começa a sofrer danos até chegar no adoecimento. Tipo de estresse, a gente pode ver essa denominação também como estresse ideal, essa primeira fase. Depois, aqui, o estresse ideal é quando você consegue equilibrar isso, quando você consegue dar um limite e parar, você consegue reorganizar o seu corpo. Aqui a gente tem uma questão extremamente importante, que é isso assim, a gente precisa saber que o nosso corpo tem um limite. Tem um limite de sono, tem um limite para reorganização das informações. Ele pede que você pare para se reorganizar. Só que a gente sempre vive naquele momento onde a demanda é tão grande e quando você para, você não consegue voltar ao estado habitual. Vamos dizer que você consegue, no máximo, ficar cansado. Bom, as principais causas do estresse. A gente vai ter mudança, sobrecarga, alimentação, várias coisas que vão poder influenciar aí. O que é importante a gente entender é que o estresse também, o que vai determinar essa condição do estresse, ele é muito particularizado. Às vezes eu posso ficar extremamente estressado com uma coisa e outra pessoa não ficar. Eu, particularmente, tenho uma briga, um dilema constante com o trânsito. Eu acho chato, não gosto, não sei. Mas, às vezes, eu me dou muito bem com mudança, não tenho muito problema. Tem gente que funciona muito bem com sobrecarga. Pessoas que têm muita dificuldade, por exemplo, na concentração com ruído, a gente vai ter as limitações. Entendendo também que o estresse, ele está naquela lógica assim, de que às vezes o que a gente avalia que foi o motor do nosso estresse é só uma ponta do iceberg. Assim, o estresse ele também ele vai lidar com a quantidade de elementos que vão influir no conjunto até chegar ao estresse. Não é uma coisa, mas às vezes é o excesso mesmo. Então, quantidade de trabalho, expectativa, condições de trabalho, assédio moral, tudo isso vai estar ligado ao estresse. Sintomas mais frequentes do estresse. O estresse, ele está numa associação que a gente pode falar é uma associação das relações com o medo, das relações emocionais vinculadas ao medo e à ansiedade. Então, quando eu estou com medo, eu organizo meu corpo ou para fugir ou para me defender. Então, ataque ou fuga. Normalmente, essas duas posições elas vão gerar um tensionamento no corpo. Então, eu fico tenso diante de alguma coisa. A ansiedade ela está muito articulada com uma tensão com algo que vai acontecer que eu não sei. O medo ele tem já algo mais específico. Eu sei, eu estou com medo da arma, eu estou com medo do cachorro, e aí eu me preparo. A ansiedade ela tem a característica diferenciada é porque nem sempre sei qual é o objetivo, qual que é o objeto que está me causando aquele estado. Então eu fico ali, eu estou ansioso porque é um processo já de descompensação muito grande. O estresse, você
está nessa condição já do seu organismo tanto tensionado pelo excesso, e aí a partir dessa tensão você vai começar a ver as características mais básicas. Então, você vai ter um cansaço crônico, o seu desempenho, ações somáticas, então o seu corpo vai começar a responder para aquele excesso. Excesso de quê? Excesso de demandas que podem fazer com que eu vou reter energia, porque eu preciso direcioná-la, então a tensão está posta no meu corpo, e consequentemente a gente vai ter as frustrações, a raiva, o autoconceito de não produção, a ansiedade, todas relacionadas à condição subjetiva. Nós vamos ter aqui como sintoma também o absenteísmo, o sujeito começa a se ausentar ao trabalho, você vai ter uma rotatividade muito grande também, uma insatisfação em relação ao trabalho, inclusive até uma depressão, porque o sujeito pode chegar num determinado momento que ele não consegue produzir diante da demanda que é posta. E aí a gente vai ter irritação, explosões, raivas, a gente vai ter um direcionamento, às vezes, para ataque diante dessas condições. É o que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. A gente pode ter isolamento, inconstância de emprego, mau relacionamento, a gente vai ter um conjunto. A síndrome de burnout já vai ser o próximo passo que a gente vai estudar em relação a, a, ao adoecimento. Então eu vou saltar a síndrome de burnout aqui, a gente focar nela no próximo vídeo. E aí eu vou falar algumas questões mais específicas aqui. O estresse. Existe essa discussão sobre que as mulheres lidam melhor com o estresse do que o homem. Aí a gente teria que entender um pouquinho o que é isso. Assim. O mundo corporativo e o mundo do trabalho, ele tem uma condição fácil da produção do estresse, mas ele vai criar diferentes condições entre relações de gênero, mas tem algo que influencia na desqualificação do mundo masculino, que é a não condição de discutir, a não condição de conversar sobre aquilo. O mundo masculino, ele cria uma perspectiva de que o sujeito tem que resolver sozinho, o sujeito tem que se controlar. Enquanto o mundo feminino, você vai ver uma relação de apoio social e de coletividade maior. Além de, historicamente, você vai ter a mulher produzindo milhares de coisas, enquanto às vezes o homem produz uma só. Então, você vai ter a mulher dentro de casa fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. O homem produz isso também? Produz. Mas já tem uma cultura que vai direcionar a estruturação da mulher para essa resolutividade mais ampliada. Só que o que seria um ganho para o mundo masculino se torna um fracasso, porque a mulher consegue se reorganizar com uma múltiplas ações, e ainda tem um fator mais específico que é a possibilidade da conversa. O resultado da pesquisa lá. As mulheres vivem mais e melhor por 4 razões. Mais facilidade para verbalizar, maior conscientização das suas condições físicas e emocionais, então a mulher se cuida mais, a mulher valoriza e vê a importância, inclusive, de cuidar da sua subjetividade. Então, por exemplo, as mulheres vão mais ao psicólogo, mais disciplina na prática regular de relaxamento, então, ela sabe também os limites e sabe a hora de parar. A crença é algo que ainda se torna muito presente no campo feminino e no campo masculino não tem. Quando você não tem a crença, eu sempre brinco assim, que é muito difícil você ser ateu, porque você vai ter que assumir uma responsabilidade muito grande no mundo. Se não acreditar em algo externo, é assumir toda a responsabilidade. Então, essa outra característica, ela ainda está mais presente no mundo feminino.
Espera-se um aumento de 31% no volume de mortes por problemas cardíacos decorrentes de estresse entre homens. Então, você vai ver aí que cada vez mais o homem vai estar sofrendo mais com isso. Ferramentas para prevenir o estresse. Isso aqui é sempre um conflito. Assim. O que é fundamental para o sujeito lidar com o estresse? A primeira questão que a gente vai ter que falar aqui é a própria empresa saber que é necessário reduzir esse abuso, esse desgaste, esse excesso no trabalho. Só que isso se torna incompatível com a lógica da produtividade e lucro. Então, as empresas vão lidar de uma forma muito superficial com essa condição. Então, elas vão lidar com saídas ali que é para o sujeito reduzir um pouco, mas a pressão vai estar sempre gigantesca. Gigantesca até o momento de produzir um esgotamento, um adoecimento, uma rápida substituição. Então, quando vai falar essa discussão sobre as empresas aqui, a gente vai ter medidas muito paliativas. Então, projetar horários de trabalho de modo a evitar conflitos com demandas relacionadas ao não trabalho, permitir aos trabalhadores a participação em decisões ou ações que afetam o seu trabalho. Isso aqui é extremamente importante. Então, quando o sujeito assume autonomia sobre o que ele está executando, ele acha saídas possíveis, inclusive saídas coletivas. Assegurar que as tarefas sejam compatíveis com as capacidades e recursos do trabalhador. Deixa eu ver o que mais. Sentido no que ele está produzindo, né, que ainda vai para a autonomia, papéis e responsabilidades, então a comunicação clara, oportunidades para o sujeito ter uma mobilidade naquilo ali. Então você vai ter um conjunto de coisas que vão influenciar nesse sujeito. Aqui vai estar essa discussão criativa, né, de relaxamento, alongamento, respiração. Você é contra isso de jeito nenhum. Mas só isso não vai resolver em hipótese alguma. A gente vai ter só um cardápio, como diz o professor Mário, o professor José Nildo Gartiz, que vai oferecer um cardápio de coisas que vão só gerar uma satisfação básica ali e não vão atacar a fundo os conflitos. Então, uma reação a causa de muitos malefícios, o grau de estresse deve ser trabalhado, isso é uma preocupação que a empresa tem que ter. O que é importante aqui para a gente? Que o trabalhador entenda a sua relação, a sua condição e os limites, e entenda a estrutura do seu próprio trabalho, que é entender que vai ter uma demanda que nunca vai terminar, que entender a estrutura da organização que ele está, a estrutura institucional e o modo como está sendo executada essa relação. É óbvio que a empresa ela precisa entender também essa condição de excesso para facilitar a condição do trabalhador. Ok? Obrigado e valeu. Grande abraço.